Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 9 de novembro de 2018. Porque o Japão está pedindo que os trabalhadores tirem uma manhã de segunda-feira de folga? O governo do Japão quer incentivar trabalhadores a tirarem folga em uma manhã de segunda-feira por mês. O objetivo do Ministério da Economia é reduzir o número de horas extras que os japoneses fazem e gerar um maior equilíbrio entre suas vidas profissional e pessoal. A iniciativa é derivada de outra medida lançada pelo governo no ano passado para incentivar o consumo. As companhias foram encorajadas a liberar os funcionários às 15 horas na última sexta-feira do mês, quando muitos recebem seus salários, para que as pessoas usem esse dinheiro para viajar e ir às compras. O Ministério diz que o novo plano é baseado em um experimento próprio, realizado na manhã de 27 de julho, quando liberou 30% de sua equipe. Os resultados foram considerados positivos, e o Ministério agora está elaborando uma proposta ao mundo corporativo japonês. Assim como o programa da sexta-feira, a adesão à iniciativa da segunda-feira será voluntária. No seu primeiro ano, o programa de incentivo à liberação das cestas após as 15 horas teve um resultado tímido, segundo o Ministério da Economia Governo. Apesar de lojas e restaurantes oferecerem descontos para atrair clientes, só 11% dos funcionários de empresas tiram proveito do esquema. A explicação: a última sexta-feira do mês é o dia em que empresas estão sob pressão para fechar as contas e entregar projetos. Por isso, a ideia é oferecer, como alternativa, que os funcionários tirem livre amanhã da segunda-feira seguinte. Excesso de trabalho. O Japão também está preocupado com as consequências para a saúde do excesso de trabalho. Em 2016, uma pesquisa do governo com 10 mil trabalhadores descobriu que mais de 20% estavam fazendo mais de 80 horas extras por mês. Desde os anos 1960, o país registra casos de karoshi, ou morte por excesso de trabalho, causada principalmente por doenças cardíacas e mentais associadas a horas exaustivas no emprego. O governo reconheceu terem ocorrido 236 karoshis no ano financeiro de 2017. Além disso, 208 suicídios foram oficialmente considerados karojisatsus, quando um trabalhador tira a própria vida por problemas mentais que podem ser ligados a experiências no ambiente profissional. Mas especialistas dizem que essas estatísticas são apenas a ponta do iceberg. Cerca de 2.000 famílias pedem indenizações por casos de morte similares todos os anos. Um estudo de 2017 do Instituto Nacional Japonês de Segurança e Saúde Ocupacional identificou que suicídios estão aumentando especialmente entre pessoas com idades entre 20 e 29 anos. Em um caso célebre, Matsuri Takashi, uma funcionária de 24 anos do escritório de publicidade Dentsu, se matou após fazer mais de 100 horas extras nos meses antes de sua morte, em 2015. Autoridades japonesas concluíram que o volume de trabalho excessivo levou à morte da jovem. Em outubro, a empresa foi multada em apenas 500 mil ienes, R$20 mil, por permitir que ela ultrapassasse o limite de horas extras.
No ano passado, a emissora de TV NHK admitiu publicamente que a morte da repórter Mil Assado de ataque cardíaco em 2013 também foi um caso de caroço. A jornalista tinha 31 anos e havia feito 150 horas extras em um único mês. E, em fevereiro passado, uma empresa concordou em pagar o equivalente a 2,8 milhões de reais à família de Kota Watanabe, de 24 anos, que morreu em um acidente de trânsito ao voltar para casa exausto após uma jornada de trabalho noturna. O caso foi considerado um alerta ao mundo corporativo japonês e lançou uma luz sobre um fenômeno menos conhecido, o karujikoshi, ou morte por acidente resultante do excesso de trabalho. Ética e cultura corporativa. As longas horas de trabalho no Japão são um problema básico, que deriva da ética de trabalho e cultura corporativa enraizadas no ambiente profissional e no estilo de trabalho no Japão, diz Sawako Shirazi, do Departamento de Sociologia da Universidade de Tóquio, no Japão. A especialista acredita que os programas lançados pelo governo são iniciativas isoladas e que beneficiarão apenas um número limitado de profissionais que trabalham nos escritórios de grandes empresas. O profissional japonês trabalhou, em média, 1.710 horas em 2017, mais do que em outros países desenvolvidos da Europa, mas menos do que nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em diversas nações emergentes. No entanto, especialistas dizem que muitos funcionários trabalham mais horas do que é registrado. Em uma tentativa de combater o problema, o premier japonês, Shinzo Abe, impôs um limite de 100 horas extras por mês. Partidos de oposição dizem que isso não será suficiente. Na Coreia do Sul, onde o profissional médio trabalhou mais de 2.000 horas em 2017, grandes empresas foram forçadas a reduzir a semana de trabalho de 68 horas para 52 desde julho. Além de programas de saúde mental e mais medidas do governo, Shirazi também pede iniciativas fortes dos líderes nas empresas para mudar a cultura de trabalho no país. Em um ambiente em que o esforço e a lealdade são valorizados, gerentes esperam normalmente que seus funcionários parem de trabalhar depois deles. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, trabalhadores japoneses só tiram 8 dias de férias por ano, menos do que a metade do que poderiam tirar. E, quando fazem isso, não parece ser uma experiência relaxante para alguns. Uma pesquisa do site de viagens Expedia aponta que 3 a cada 5 sentem-se culpados por não trabalhar. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o repouso na pergunta 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. É a resposta dos espíritos. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. O trabalho é imposto ao homem, porque é uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir, mas é sempre um trabalho.
A própria natureza prove todas as necessidades dos animais porque tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação, eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto o que, no homem, ele tem um duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Também o repouso na velhice é justo, segundo os espíritos, que completam que os mais fortes devem trabalhar pelos mais fracos, seja a família, seja a sociedade, na ausência da família. O importante é percebermos que a legislação humana, podemos exemplificar com a nossa Constituição Federal, de forma intuitiva imita a lei divina esculpida na consciência humana, estabelecendo direito ao repouso semanal, às férias, e à aposentadoria, evidência que a evolução do homem e do planeta não ocorre ao acaso, mas é fruto da atuação do trabalho, instrumento para nossa evolução, nos permitindo alcançar o progresso em que efetivamente caminhamos em direção a Deus, pela vivência das suas leis divinas, algumas, de certa forma, já implementadas pelo homem, como a lei do trabalho. O Espírito Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 14, esclarece: quem trabalha deve obedecer aos limites que a natureza impõe ao esforço. O corpo precisa de descanso para recuperar as energias perdidas. Compete ao homem analisar sua capacidade, e as próprias leis da Terra se inspiraram nesses limites, dividindo as 24 horas em 3 aspectos: trabalho, lazer e descanso. Quem desejar sair dessa disciplina pagará caro, desequilibrando a sua saúde. Precisamos ficar atentos ao egoísmo e à usura, para que não caiamos nas tentações e venhamos a sofrer as más consequências. A filosofia do trabalho é divina, a do lazer é grandiosa e a do descanso pelo sono é uma necessidade, para que as criaturas possam ter mais alegria e esperança de viver. A sociedade atual, com as suas sofisticações, por vezes se esquece do mandamento que veio da época de Moisés, do dever dos filhos para com os pais, e desses para com os filhos. Muitas famílias esquecem os seus esteios familiares, às vezes colocando-os à distância, para ficarem livres do que eles acham ser aborrecimentos, esquecendo o dever firmado na consciência. A natureza marca para todos o limite do trabalho, contudo, não podemos nos esquecer de trabalhar no que ela pede do nosso esforço a cada dia. O velhinho de cabelos brancos que passa na rua pede nossa cooperação, e qual a diferença dele para com o nosso Pai? As vidas sucessivas podem nos dizer que ele já foi nosso tutor em outra época. Quem se interessa pelos seus pais de sangue, estende esse interesse para todos os outros pais, mesmo que lhes sejam desconhecidos. Os asilos são organizados para os que passam pela provação de não terem um lar. As creches espalhadas pela nação afora, igualmente têm a missão de amparar os órfãos. Se podemos ajudar essas casas de caridade, façamo-lo com carinho, sem esquecer nossa visita periódica. Tanto a inércia como o trabalho com exagero nos fazem mal, nos 2 planos de vida. Cuidado com os extremos. É onde prolifera o vírus do desequilíbrio. Devemos anotar e não esquecer o que nos diz o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, que podemos entender neste dizer de Pedro, são os espíritos ainda ignorantes, e a ignorância está, de certo modo, ligada à preguiça, por desconhecer o valor do trabalho. Quanto mais pensarmos nas facilidades, mais atraímos entidades deste jaez, que nos inspiram nos dois planos de vida para todos os tipos de desequilíbrios. Nos intervalos dos nossos pensamentos, os espíritos menos esclarecidos transmitem vibrações dos seus desejos. Os pensamentos são portas que se abrem para o bem e para o mal, dependendo dos nossos sentimentos, nas suas qualidades inerentes à nossa evolução. No entanto, a razão pode nos defender, se ela estiver atenta, vigilante contra a emboscada das trevas. O Espiritismo nos informa desses perigos, bem como nos fornece meios e armas de lutar contra eles com sabedoria, mudando a nossa conduta como nos deu o exemplo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o que buscamos, pelos pensamentos, palavras e atos. Se usamos a inteligência vinculada ao coração, passaremos a buscar com Jesus as companhias iluminadas, onde a verdade é a luz que nos tornará livres. Devemos saber o limite tanto do trabalho como do lazer e, por conseguinte, do descanso, nas linhas do sono reparador. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.